Muito bem, vamos dar continuidade a essa sequência de assuntos que nós estamos trazendo nos últimos dias, né, para trazer um pouco mais sobre consciência, sobre o casamento, desmistificar algumas coisas que nós desmistificamos nos últimos dias. E hoje eu quero começar enfim, essa nossa conversa indo direto num ponto que confunde muitas mulheres dentro do casamento e que talvez esteja te confundindo também há anos, de forma silenciosa, minando talvez a sua energia aí no seu casamento, sem que você consiga apontar exatamente onde é que está o problema. Você não vive uma guerra dentro do teu casamento, não necessariamente. Se eu te perguntar agora, você provavelmente vai dizer que não tem gritos, não tem escândalos pelas paredes, não tem agressão física, não tem humilhação explícita na frente de outras pessoas, não tem aquela tensão constante explosiva que todo mundo reconhece de longe, né, como, enfim, alguns relacionamentos claramente estão destruídos por aí. No teu não tem nada disso. Pelo contrário, né? Quando alguém observa de fora, quando uma amiga sua, algum familiar observa de fora, comenta sobre o seu marido, e é comum você ouvir frases do tipo: nossa, ele é tão calmo, ele parece tão tranquilo, que homem correto. E você muitas vezes, sem saber como explicar o que sente, né, acaba concordando com a cabeça. Você balança, é um bom pai. Você repete para você mesmo, quase como um mantra, né? Aqui não tem briga, ele não me agride, ele é um bom pai, ele não me trata mal, ele não faz nada de errado. Em algum ponto da sua história, essas frases deixaram de ser apenas descrições e passaram a funcionar como justificativas internas. Elas viraram um tipo de calmante emocional, uma forma de silenciar qualquer incômodo que tentasse subir à superfície, como se a ausência do ruim fosse automaticamente a presença do bom. Compreende isso? Como não tem nada ruim, briga, discussões, ameaça, humilhação, traição. Como não tem nada ruim, é como se fosse bom. Só que há uma diferença entre não ser ruim e ser bom. Como, enfim, se não houvesse então, essa questão da violência e tudo mais, ah, fizesse disso um relacionamento que vale a pena ser vivido. Só que existe uma pergunta que não desaparece. E ela fica atravessada na sua garganta, especialmente quando a casa fica quieta à noite. Uma pergunta incômoda, persistente, que você vai empurrando para debaixo do tapete, porque você não sabe o que fazer com ela. Se está tudo calmo, se está tudo em ordem, por que eu me sinto tão profundamente sozinha aqui dentro do meu casamento? Você já se fez essa pergunta? Tá tudo bom, as contas estão pagas, os filhos estão bem criados, enfim, ele trabalha, eu trabalho, a gente sustenta a casa, a gente não tem nenhuma dívida. Se está tudo bem, por que é que eu continuo me sentindo tão vazia, profundamente sozinha dentro do meu casamento? Porque o silêncio que existe entre vocês não é um silêncio de descanso, não é um silêncio de quem confia, de quem se sente seguro emocionalmente do lado do outro. É um silêncio oco, um silêncio onde nada é demais, mas também nada aquece, nada machuca, de forma explícita, mas nada nutre, nada ameaça, mas nada acolhe. Então vocês vivem como dois adultos educados, dividindo o mesmo espaço, a convivência é correta, a logística funciona, as tarefas são cumpridas, as conversas são cordiais, mas a sua presença emocional ali na sua casa parece não fazer falta. Você não é atacada, mas também não é alcançada. Você não é desrespeitada, mas você também não é escolhida. Você existe dentro da engrenagem, mas não é o centro dos vínculos. E isso cansa de um jeito específico. Não é um cansaço que o corpo denuncia como dor, como exaustão física. É um desgaste silencioso, contínuo, de viver onde você não é ferida, mas também não é vista. Onde você não precisa se defender, mas também não pode se entregar. Esse tipo de ausência, quando se prolonga demais, não explode. Ela adoece devagar, em silêncio, por dentro de você. Faz sentido para você, você que está me ouvindo? Teu casamento está dessa forma? Existe um raciocínio extremamente perigoso que vai se instalando devagar na mente de quem vive esse tipo de relação, de paz vazia. Ela não chega como um pensamento claro,
ela vem como uma negociação silenciosa com a própria infelicidade, uma tentativa de tornar o dia suportável. Você começa a pensar coisas assim: eu prefiro um casamento frio do que voltar a sofrer com aquelas brigas do começo. Ah, é melhor assim, cada um no seu canto, do que viver em conflito eterno. Pelo menos eu tenho paz, pelo menos ele não me machuca. E sem perceber, você faz uma troca profunda e trágica na tua vida. Você passa a medir a qualidade do teu casamento não pelo que ele entrega de bom. Presença, conexão, riso, acolhimento, desejo, parceria. Você começa a medir apenas pelo que ele não te tira. Ah, ele não me agride, ele não me trai, pelo menos que eu saiba, ele não me abandona financeiramente, ele não cria escândalos, ele não me envergonha na família. Só que relacionamento não é um exame médico de rotina, onde o único objetivo é o laudo vir escrito ausência de doença grave. Relacionamento é um lugar de presença viva, é um lugar de troca emocional real, é um lugar de ser vista, escutada, escolhida, elogiada. E aqui está um ponto que quase ninguém te explica sobre a sociedade valorizar o casamento que dura a qualquer custo. Mesmo que custe a alma de alguém, a ausência de conflito não é e nem nunca será a presença de vínculo. Você pode passar 30 anos sem brigar. Mas simplesmente você não está emocionalmente disponível para você mesmo. Você pode atravessar décadas ao lado de alguém que nunca te machuca, mas também nunca te alcança. Então eu vou pedir licença para vocês rapidamente agora para eu me apresentar, caso você está aqui me assistindo, mas ainda não me conheça. 30 segundos. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos. E o meu intuito aqui no canal é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Em 12 semanas, existe um método de 12 semanas para te ajudar a fazer isso. Mas voltando no nosso assunto, o seu corpo percebe isso muito antes da sua mente conseguir aceitar. O corpo é sempre o primeiro a saber. Você começa a ficar mais quieta nas refeições, você fala muito menos do que realmente pensa, mede cada palavra antes de sair da sua boca, como se estivesse atravessando um campo minado invisível. Evita certos assuntos que você já identificou como espinhosos. Evita fazer perguntas, evita criar expectativas para no final de semana talvez ter um momento de conversa, para ter talvez um gesto de proximidade. E nada disso acontece porque ele te proibiu explicitamente. Não houve uma regra clara, não houve uma ameaça direta do tipo, olha, não quero que falar, não quero discutir. Isso acontece porque você aprendeu no silêncio repetido dos dias que ali não existe espaço real para você existir inteira. Então ali cabe a sua parte funcional. A mulher que organiza, que resolve, que sustenta a rotina, a sua parte emocional sensível, viva, desiste. Porque ela foi sendo colocada para fora aos poucos. Exilada dentro do próprio casamento. Como se fosse inconveniente demais para um ambiente que preza tanto pela paz você falar alguma coisa. Então existe um tipo muito específico de dor. Uma dor silenciosa, contínua e difícil de explicar, que aparece quando o outro não te agride fisicamente, não te ameaça, não te humilha abertamente, mas também não te alcança emocionalmente. É a dor de se tornar paisagem dentro da própria casa. Você está ali todos os dias, você é constante, você é funcional, você é a pessoa que resolve tudo, que lembra de tudo, você sabe onde é que estão as meias, quando vence o seguro do carro para pagar, quando é o IPVA, já que a gente está em janeiro, né, IPVA chegando, quando é a reunião da escola, a reunião do condomínio, mas ainda assim você não é chamada para dentro da vida emocional dele. Você resolve tudo, você sabe de tudo, mas você não é chamada para a vida emocional dele. Você não é procurada para uma troca verdadeira de ideias. Não é convidada para uma conversa que envolva sentimentos, dúvidas, medos, desejos. Qual foi a última vez que vocês sentaram para falar sobre sentimentos? Ele expor para você, talvez, uma dúvida, uma preocupação, um medo dele, uma insegurança.
Você não é chamada para uma intimidade que vai além do físico mecânico ou do cumprimento de uma rotina, né? Ou é aquele beijo, selinho, sem sal, sem graça, quando ainda existe o beijo. Muitas vezes esse beijo já ficou ó, lá no passado. Ou para um sexo mecânico, que pode ser que talvez nem anda mais te satisfazendo também há muito tempo. Então você começa a falar algo sobre o seu dia, algo que te marcou, e ele te escuta pela metade, com os olhos no celular. Ele tá aqui no celular, você tá falando, ele tá aqui, ó. Daqui a pouco você tá falando, ele tá dando uma risada de alguma coisa que ele tá vendo no celular. Ou pra televisão, né? Celular ou televisão. Você comenta algo que te feriu, talvez, né? Algo que te deixou mais sensível. E ele responde com o mínimo de palavras possível. Quase como quem preenche um formulário obrigatório. Você compartilha um sentimento profundo e ele tenta encerrar o assunto com uma solução prática, fria, objetiva, como se a emoção fosse um problema a ser resolvido rapidamente. Se você está se identificando nessa história que eu estou te falando, se de repente você gostaria até de uma orientação um pouquinho mais direcionada, né? Como fazer? Lembrando que o meu intuito aqui é fazer você parar de se sentir sozinha no casamento. Eu quero que esse casamento continue, mas continue com qualidade. Não estou aqui de forma alguma fazendo nenhuma apologia para fim de casamento. E eu estou fazendo uma pesquisa no meu perfil que eu quero conhecer mais você que está me acompanhando. Quero conhecer realmente quais são as dores aí do teu casamento. E quem responder essa pergunta, essa pesquisa, vai ganhar um presente surpresa e ainda vai concorrer a 1 hora de uma sessão comigo, só eu e você. Nós vamos entrar no Google Meet, enfim, algum tipo de chamada, videochamada. Eu vou entender a tua história, eu vou te direcionar, totalmente gratuito. Então a única coisa que você tem que fazer para, enfim, para participar e, enfim, desse sorteio é preencher essa pesquisa. Onde é que está essa pesquisa, Thiago? Se você entrar no meu Instagram, @juntos na mesma direção, tá lá na bio o link. Mas se você de repente está assistindo isso em outra rede, no YouTube, no TikTok, no Facebook, me chama no privado. Thiago, eu vi você falando da pesquisa, eu quero concorrer, eu preciso sentar 1 hora com você, contar a minha história, saber, enfim, ter um direcionamento. Preencha a pesquisa, me chama, olha, Thiago, eu queria esse link que eu te mando, para que você, enfim, tenha essa oportunidade de ter esse bate-papo real comigo, né? Porque aqui na live eu tô falando, você tá me ouvindo, mas eu não tenho oportunidade de conhecer a tua história. Mas voltando ao nosso tempo, então, ao nosso tema, com o tempo, você vai decifrando o código silencioso dessa sua relação com teu marido. Um código que nunca foi dito em voz alta, mas que é sentido todos os dias. Ali sentir demais não cabe. Não cabe você sentir demais dentro do teu casamento. Ali a profundidade te incomoda e incomoda ele. Ali emoções atrapalham o conforto dele. É o momento dele descansar. Se você for trazer alguma coisa que está te afligindo emocionalmente, é como se você estivesse atrapalhando o momento de descanso dele. Ali, vínculo não é a prioridade. A manutenção da rotina é, o vínculo não. Então, pouco a pouco, você vai se ajustando, você vai entendendo, você não quer mais se machucar. Então, você vai escolhendo, você vai moldando o que você diz, o que você sente, o que você expressa, para não desorganizar a paz da casa, para não criar um clima pesado, para não parecer exigente demais, sensível demais, intensa demais. Então, para você não ser vista como uma mulher que arruma um problema onde aparentemente não existe nenhum, você vai se moldando. Vocês acabam virando quase que irmãos, ou companheiros, amigos que dividem a mesma casa. Que dividem contas, dividem boletos, dividem o espaço no sofá, divide a rotina cansativa, divide uma história longa construída ao longo dos anos, mas já não divide mais presença emocional. Já não divide mais um mundo interno. Já não divide mais o que pulsa dentro de você. E é exatamente por isso que tantas mulheres usam uma frase que dói no peito só de ouvir. Eu ouço isso quase que diariamente, enfim, das minhas mentoradas. Quando eu estou conversando com elas, é uma frase que elas sempre tragam. Olha, eu me sinto viúva de um marido vivo. Você já disse essa frase? Eu ouço quase que diariamente nas mentorias que eu dou, para ajudar essas mulheres a melhorar o casamento. A frase que mais chega, eu sou viúva de marido vivo. Porque o luto que você vive não é pela ausência física de alguém que foi embora. É um luto diário por alguém que está sentado na sua frente ou do seu lado, que dorme do teu lado, mas que parece estar a quilômetros de distância de você. Talvez, mesmo agora, você ainda esteja lutando internamente contra tudo isso que eu estou te dizendo. Talvez exista aí uma parte sua tentando minimizar, relativizar, abafar essa percepção incômoda que talvez comece a aparecer aí, para que você consiga seguir em frente,
sem mexer em nada. Talvez você ainda repita para você mesma, quase como um mantra de autoproteção: "Ah, eu acho que eu estou exagerando". Eu, no caso, né? Você diz: "Eu acho que você está exagerando, Thiago". Talvez deve ser uma carência minha, esse incômodo. Nem tá tão ruim assim. Deve ser coisa da minha cabeça, afinal ele tá aqui, ele volta para casa, ele é um homem bom, eu não tenho do que reclamar. Principalmente quando eu vejo mulheres passando por agressões físicas, por traições, por abandonos explícitos. Só que existe um ponto muito importante que quase ninguém te explica. O seu corpo não negocia argumentos racionais. O seu corpo não se convence com comparações. O seu corpo não se acalma porque você diz que outras mulheres sofrem mais que você. O seu corpo responde ao que você vive, não ao que você justifica. Ele reage à ausência de vínculo emocional, de uma forma muito semelhante à reação ao abandono físico, com dor, com retração, com desligamento gradual. Então a sua energia vital começa a cair sem que você perceba exatamente quando foi que isso começou. A sua vontade de se arrumar diminui, não porque você largou mão de tudo, mas porque o seu corpo não vê mais sentido em se oferecer onde você não é vista. A sua libido despenca, vai desaparecendo aos poucos, não porque falta desejo natural, mas porque o corpo não quer se entregar para quem não te enxerga. Não acolhe, enfim, não te acolhe, não tem reconhecimento nenhum emocional. O desejo não morre por acaso, ele adoece na ausência da presença. Então o seu entusiasmo pela vida também vai ficando um pouco apagado, mais silencioso, mais opaco. Coisas que antes te animava, passavam, enfim, passam a não ter mais graça. Sonhos vão sendo engavetados, planos deixam de existir, e isso não acontece porque você é fraca, porque você é ingrata, porque enfim, a vida está te dando tanto e você está sendo ingrata, ou porque você é problemática. Acontece porque a presença emocional do parceiro é um dos principais combustíveis de vínculo. Sem esse combustível, o seu sistema emocional entra no modo de contenção de energia, de autopreservação, e isso não é drama, não é exagero, isso é instinto. E eu escuto isso diariamente das minhas mentoradas. Mulheres que por fora sustentam o casamento perfeito. Admiradas, elogiadas, invejadas até nas redes sociais por outras pessoas que não conhecem a verdade dela, mas que me dizem que, com os olhos até marejados, assim, eu não sofro como antes, Thiago, mas eu também não me sinto mais viva. Está tudo meio calmo lá em casa, está tudo tão vazio que o silêncio chega a doer. Eu não sei explicar direito. Só que eu sinto que eu estou desaparecendo, sumindo dentro da minha própria casa. Eu uso isso praticamente diariamente. Das minhas mentoradas lá do método, juntos na mesma direção. Isso não é frescura, isso não é fragilidade. Isso é o seu sistema de alerta avisando que isso que está vivendo não é paz. É abandono emocional silencioso. E o abandono silencioso adoece, machuca e mata por dentro, porque quando não faz o barulho e tudo mais, não tem as brigas e tudo mais, existe esse isolamento total. Vocês já pararam para pensar por que é que foi, o que aconteceu para esse marido ficar tão distante assim? Vamos começar a plantar essa sementinha? Porque não é só você que sente isso. Deixa eu te contar um segredo do mundo masculino, de quem é terapeuta, mas que também é homem e que também atende homens. Dentro deles também tem uma confusão. Só que eles não sabem colocar isso para fora, né? Eles não foram ensinados. Só pra gente ficar na mesma página, porque talvez eu falando aqui comece a ter uma sensação de que, enfim, pra você tá sendo injusto demais. Mas eu preciso que você tenha essa consciência de que não tá legal, não é porque tá ruim que tá bom, e porque você começa também a criar uma consciência de que talvez ele esteja sentindo o mesmo do lado dele. Então existe uma confusão silenciosa e muito perigosa que a nossa cultura ensinou às mulheres. E quase ninguém nunca parou para desmontar isso com honestidade. A gente aprende que respeito é o topo da montanha. Do tipo, nossa, eu vou caminhar para chegar lá no topo, enfim, lá na sua meta, no seu objetivo, que é o respeito. Ter respeito no casamento.
Que se não há agressão, se não há gritaria, se não há humilhação explícita, então tá tudo certo. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Respeito não é vínculo, educação não é intimidade, silêncio não é harmonia. O homem pode ser educado, correto, respeitoso nas palavras dele e ainda assim ser um iceberg emocional dentro de casa, um gelo. Pode ser um marido exemplar aos olhos da sociedade, da família, até da religião, e continuar completamente inacessível para você. Ele pode cumprir o papel social de provedor, de pai presente, de homem responsável, sem nunca estar emocionalmente disponível para a mulher que dorme do lado dele todas as noites. É um perigo. E o perigo é que, quando isso acontece, você começa a achar que o problema é você. Você começa a se humilhar, né? Pegar isso para você. Então você começa a se diminuir, menos cobrança, para ver se ele relaxa, menos emoção, para ver se ele não se fecha, menos expectativa, para ver se você não se decepciona, menos pergunta, menos incômodo, menos verdade, menos você. Tudo isso na esperança silenciosa de que se você ocupar menos espaço, talvez ele finalmente se aproxime. Talvez ele escolha ficar. Talvez ele enxergue você. Só que o que acontece na prática é o oposto. Você vai se tornando uma versão cada vez menor de você mesma. Você vai afiando a sua presença e ditando as suas reações, domesticando a sua sensibilidade, até que um dia você acorda com uma percepção profunda, desconcertante, né? Vocês não brigam, a casa está em ordem, o clima está tranquilo, mas você também não está sendo escolhida. Você não está sendo desejada emocionalmente, você apenas é tolerada. Você faz parte do cenário, não do vínculo. E isso corrói a mulher de dentro para fora. Porque esse abandono emocional não grita, não quebra as coisas, não chama atenção. Ela não faz escândalos no meio da rua, não deixa marcas visíveis no corpo, como, enfim, que façam pessoas perguntarem se você está bem. Ela age em silêncio. Ela se instala na rotina, ela vai te convencendo, dia após dia, de que pedir presença é exagero, de que querer vínculo é demais, de que desejar ser vista é carência. Como se o problema fosse você que é carente, não é ele que é distante emocional. Não é esse casamento que não tem mais espaço para troca, para conversa. Você que é carente. É um perigo você começar a assumir essa culpa. O abandono emocional apenas te faz se sentir a pessoa mais sozinha do mundo, enquanto divide a cama, o sofá, a vida com alguém. É a solidão a dois. A forma mais cruel de isolamento que existe, porque o corpo do outro está ali, mas o acesso não está. E viver anos neste lugar não é paz, é adoecimento lento, silencioso e profundamente injusto com quem você é. Então eu quero que você escute isso com toda a atenção agora, sem se defender, sem se explicar para alguém. Você não está errado em se sentir assim. Você é enfim, você não é uma mulher difícil. Você não é ingrata, você não está pedindo demais da vida, nem do seu casamento. O que você está sentindo não é exagero emocional, é percepção. Você está reconhecendo uma ausência real, uma falta concreta, uma fome legítima de presença emocional. Ninguém foi feito para viver de migalhas de atenção. Ninguém foi feito para existir apenas como sócia logística de uma casa que funciona. É isso que você é a sócia do teu marido, só isso. Você deixou de ser a mulher, agora você é a sócia, sócia da casa. Organizar, resolver, sustentar, administração, não substitui ser vista, escolhida, considerada, desejada emocionalmente. E existe sim um jeito de olhar para essa realidade sem explodir a relação hoje, sem acusar, sem transformar essa dor em ataque, sem virar a casa de cabeça para baixo, movida por desespero ou raiva acumulada. Mas esse caminho não começa pelo confronto, ele começa pela consciência. Não começa pelo confronto, começa pela consciência. O simples fato de vocês estarem aqui hoje, no ao vivo ou no gravado depois, me acompanhando, me ouvindo, deixando que algumas palavras dessas entrem dentro de você, gere algum tipo de conforto, está te gerando consciência. Esse é o primeiro passo. Não é pelo conflito. Ele começa quando você para de discutir com o que o seu corpo já vem te mostrando há anos. Quando você para de tentar se convencer de que está tudo bem, só porque não existe conflito aberto. Quando você reconhece que essa paz sem vínculo não é equilíbrio, é ausência,
E que viver num lugar onde nada dói demais, mas nada nutre, também adoece. Então esse caminho começa quando você abandona a frase: ah, está bom o suficiente. E começa a se perguntar com honestidade: bom para quem? Bom por quanto tempo? Bom a que custo? Porque ficar onde não há agressão não é o mesmo que estar onde há presença. E aceitar isso não te transforma numa mulher ingrata, te transforma numa mulher lúcida. E eu vejo isso transformar a vida de todas as semanas de mulheres que eu acompanho de perto. Mulheres que só conseguiram mudar a dinâmica do casamento quando pararam de fingir a anestesia, que a anestesia era a felicidade. Porque enquanto você continuar aceitando, nada vai mudar. Mas entenda, não estou falando para você partir para o conflito também. Existe um jeito correto e nós vamos chegar lá. Não hoje. Hoje é para te trazer consciência. Por isso que é importante que você fique aqui no canal. Para que você não perca essa sequência que nós estamos fazendo. Quando elas entenderam que suportar não é o mesmo que viver, que aguentar não é o mesmo de estar em vínculo, elas descobriram que a verdade, mesmo desconfortável, é o único solo fértil onde o algo novo pode nascer. A negação elegante aprisiona, a consciência devolve o chão. Então essa nossa conversa de hoje não é um ultimato. Eu não estou aqui para te mandar ir embora agora do teu casamento, nem para te mandar ficar, enfim, ficar engolir esse vazio como se fosse o preço inevitável da vida adulta. Eu estou aqui para te mostrar algo que quase ninguém diz nos conselhos rasos do dia a dia. Existe um terceiro caminho. Um caminho que não passa pela fuga desesperada e nem pela resignação silenciosa. Existe uma forma técnica, emocional, estruturada de construir presença sem precisar explodir na relação. Existe um jeito de você voltar a existir como mulher, com desejo, com voz, com espaço, sem precisar se transformar na inimiga dentro da sua própria casa. Existe um método para sair dessa solidão a dois, sem criar uma guerra, sem acusação, sem transformar o quarto em um campo de batalha. Mas para caminhar nessa direção é preciso sair dessa negação elegante de que tá tudo bem. Ah, não tá ruim, então tá bom. Não é isso. Existe um outro caminho. Entre o ruim, que é embaixo, e o bom, que tá lá em cima, existe uma distância muito grande, que é estar estagnada no meio. E é onde você está. Eu espero que você esteja estagnada no meio, né? Que pode ser que seja ruim. Ruim no sentido de agressão, humilhação, etc, etc e tal. Ruim no sentido do silêncio, nós chegamos a uma conclusão que vocês me entenderam. Mas às vezes não tem aquilo que faça estar péssimo. Mas isso não significa que tá bom. É preciso parar de usar as qualidades dele como pai, trabalhador, provedor para justificar a ausência dele como parceiro emocional. É preciso escolher a lucidez, porque existe uma coragem silenciosa em admitir, né? Existe uma coragem silenciosa em admitir que eu amo ele, ele é um homem bom, mas eu estou morrendo de sede aqui dentro. E essa honestidade muda tudo. Sede de atenção, sede de carinho, de presença, de ser escolhida, de ser elogiada. Tá, eu amo ele, eu não tenho isso. E eu não quero mais viver desse jeito. Eu quero voltar a sentir como eu me sentia quando a gente namorava. Quando ele fazia de tudo, enfim, dava atenção. E eu ouço diariamente das mulheres que eu acompanho de perto. Olha, Thiago, quando eu entendi isso, que o problema não era a falta de amor, mas a falta de presença, de ferramentas emocionais, algo destravou dentro de mim. Elas pararam de atacar no escuro e começaram a construir pontes conscientes. Pontes que nem sabiam que existiam. A transformação não está na força bruta, ela vem da clareza. E o entendimento da cabeça dele vai fazer muita diferença nessa reconstrução. Porque vocês pensam completamente diferentes. Vocês têm necessidades completamente diferentes. Vocês têm um monte de coisa, um monte de diferença dentro de vocês. Entender a cabeça dele é fundamental. Compreender. Porque não é só em você que está doendo. Eu vou te contar um segredo. Tá doendo nele também. Só que nenhum dos dois consegue destravar isso aí. E aí fica os dois sócios vivendo junto, mas sem qualidade. Então, se algo que eu te disse aqui hoje apertou, enfim, teu peito aí, veio um nó na garganta, uma vontade talvez até, enfim, algumas lágrimas aí, o olho ficou marejado. Não fuja disso agora.
Não se distraia para se anestesiar. Não diminua o que você sentiu. Não se convença de que não é tão grave assim. Dar nome certo para o que você vive é o primeiro passo, o primeiro gesto real de cuidado com você mesmo. Você não está exagerando, você não está sendo ingrata, você não está quebrada, você está reagindo como qualquer mulher viva reage. Quando falta presença onde deveria existir vínculo. A dor não é sinal de fraqueza, é sinal de sensibilidade, te preservando. O silêncio que te adoece não é paz, é abandono emocional. E reconhecer isso não destrói nada, pelo contrário, abre a possibilidade de que um dia o silêncio volta a ser lugar de descanso, de troca e de conexão verdadeira. Se você quiser continuar nessa jornada comigo, se você quiser aprender a transformar esse vazio em presença real, sem briga, sem ataque, sem explosão, fica por aqui no canal, continue seguindo. Nos próximos encontros a gente vai falar sobre como construir isso com consistência, com método, compartilhar essa live com aquela mulher que talvez você saiba que está passando por isso também. É um bom gesto que você possa fazer. Distribuir essa informação. Às vezes o que começa a curar é ouvir pela primeira vez a verdade certa. A gente continua sem pressa, num nível de consistência por vez nos nossos próximos encontros. Só lembrando, se você quer concorrer a uma sessão de 1 hora comigo gratuitamente, responda a pesquisa, o link da pesquisa está lá no link da minha bio no Instagram, Instagram/juntos na mesma direção, clica lá. Mas de repente você está acompanhando isso numa outra rede social, está interessada nisso, não tem Instagram, manda uma mensagem privada para mim, eu vou ver, eu acompanho essas redes sociais para que eu possa te mandar o link e você possa responder essa pesquisa. Então é isso por hoje, um abraço para vocês, que vocês tenham aí uma excelente sexta-feira e tchau!